Bendito seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 416ª noite. Na hora acostumada, Sherazade acordou e continuou com a história da noite anterior da seguinte forma. Foram as bodas celebradas no mesmo dia, de modo que o sultão Khorramshahr o resolvera, mas com muita diferença. As das irmãs mais novas foram acompanhadas da pompa e de todas as demonstrações de regozijo que convinham à união conjugal de um sultão e de uma sultana da Pérsia. Quanto às outras irmãs, não foram celebradas senão com o esplendor que se podia esperar da qualidade de seus esposos, isto é, do primeiro padeiro e do chefe da cozinha do sultão. Sentiram vivamente ambas as irmãs a desigualdade que havia entre os seus casamentos e o de sua irmã mais nova. Por isso, longe de ficarem satisfeitas com a felicidade que tiveram, cada uma conforme o seu desejo, ainda que muito além das suas esperanças, entregaram-se a um excesso de ciúme que não só perturbou a sua alegria, mas causou grandes desgraças, humilhações e desgostos à sultana, sua irmã mais nova. Não tiveram tempo de comunicar-se uma à outra, o que logo pensavam da preferência que o sultão lhe dera em desabono delas, segundo pretendiam. Tiveram só tempo de preparar-se para a celebração do casamento, mas logo que puderam encontrar-se, passado alguns dias, num banho público, onde tinham ajustado falar. Então, minha rica irmã, disse a mais velha à outra, que vos parece nossa mana? Julgai-a talhada para ser sultana? Confesso-vos, disse a outra, que nada entendo. Não percebo que atrativos achou nela o sultão para cegar-se ante aquele ponto. Podia um ar de mocidade, que tem mais do que nós, ser motivo para o sultão não lançar os olhos para vós? Vós eres digna de ser sua esposa, e devia fazer-vos a justiça de preferir-vos a ela. Minha querida irmã, replicou a mais velha, não teria que dizer-se se o sultão vos tivesse escolhido, mas que escolhesse uma desleixada é o que mais me desconsola. Vingar-me-ei se puder, e nisso tendes tanto interesse como eu. Por isso é que vos rogo que vos unais a mim, para que obremos de acordo numa coisa comum como esta, que nos interessa igualmente, e que me comuniqueis os meios que vos parecem próprios para causar-lhe desgosto. Eu, por mim, prometo dar-vos parte dos que me sugerir a vontade que também tenho de dar-los. Feito este conluio pernicioso, visitavam-se ambas as irmãs a miúde, e de todas as vezes não se entretinham senão dos meios que poderiam utilizar para impedir e arruinar a felicidade da sultana sua irmã. Propuseram-se vários, mas deliberando sobre a sua execução, acharam-nos tão dificultosos que não se atreveram a aventurar-se a serviço deles. Todavia, de quando em quando, iam juntas visitá-la e, com dissimulação digna de repreensão, davam-lhe todas as demonstrações de amizade que podiam imaginar, para persuadir de que a estimavam e que se alegravam de haver elevado a tão alta dignidade. Pela sua parte, acolhia sempre a sultana com todas as demonstrações de estima e de consideração que podiam esperar de uma irmã que não estava enfatuada da sua dignidade e que não cessava de amá-las com a mesma cordialidade que dantes. Passados alguns meses depois do seu casamento, achou-se a sultana grávida. Alegrou-se em extremo o sultão com isso, e a sua alegria, depois de comunicar-se no palácio e na corte, divulgou-se ainda por todos os bairros da capital da Pérsia. Vieram as irmãs dar-lhes os parabéns, e desde então, prevenindo-a acerca da parteira que teria precisão para assistir-lhe no parto, pediram-lhe que não escolhesse senão a elas. Disse-lhes a sultana do modo oficioso: minhas ricas irmãs, muito estimaria, como podeis crer,
se a escolha dependesse absolutamente de mim. Todavia agradeço-vos infinitamente a vossa boa vontade. Não posso deixar de sujeitar-me ao que o sultão ordenar. Não deixeis, porém, de fazer cada uma a diligência para que os vossos maridos empreguem os seus amigos para pedir esta graça ao sultão. E se o sultão me falar nisso, persuadi-vos que não só lhe manifestarei o gosto que me dará, mas até lhe agradecerei a escolha que fizer de vós. Ambos os maridos, cada um pela sua parte, suplicaram aos cortesãos, seus protetores, que lhe fizessem o favor de empregar os seus esforços, alcançando para suas mulheres a honra que elas aspiravam. Esses protetores obraram tão poderosa e eficazmente que o sultão prometeu-lhes cuidar disso. Feita a promessa, o sultão, numa conversa com a sultana, disse-lhe que parecia que as suas irmãs seriam mais próprias para socorrê-las no parto do que outra qualquer parteira estranha, mas que não queria nomeá-la sem ter primeiro o seu consentimento. A sultana, sensível à condescendência, cuja demonstração tão oficiosa lhe dava o sultão, disse-lhe: Senhor, estava disposta a fazer só o que vossa majestade me ordenasse, mas visto que teve a bondade de lançar os olhos para minhas irmãs, agradeço-lhe a consideração que tem para com elas em atenção a mim, e não dissimularei que com mais gosto as receberei do que uma parteira estranha. Nomeou, pois, o sultão Kaurash as duas irmãs da sultana para lhe servirem de parteiras. Logo uma e outra foram ao palácio com grande alegria de ter achado ocasião, tal qual podiam desejá-la para executar a maldade detestável que meditavam contra a sultana sua irmã. Chegou o tempo do parto, e a sultana deu à luz felizmente a um príncipe belo como o dia. Nem a sua beleza, nem a sua delicadeza foram capazes de mover nem de enternecer o coração de suas desapiedadas irmãs. Envolveram numa mantilha com bastante descuido, meteram num cesto que largaram a corrente de água do canal que passava aos pés do quarto da sultana e substituíram-a por um cãozinho morto, publicando que sua irmã o dera à luz. Foi esta nova desagradável anunciada ao sultão. Dela concebeu uma indignação que poderia ser funesta à sultana, se o seu grão-vizir não lhe tivesse dito que sua majestade não podia, sem justiça, considerá-la responsável das extravagâncias da natureza. O cesto em que havia metido o príncipe recém-nascido foi levado na correnteza até fora do recinto de um muro, que terminava à vista do quarto da sultana, onde continuava atravessando o jardim do palácio. Casualmente, o intendente dos jardins do sultão, um dos oficiais principais e dos mais considerados no reino, passando pelo jardim ao longo do canal, como descobrisse o cesto que flutuava, chamou um jardineiro que não estava longe. Vai a toda pressa, disse-lhe, mostrando-lhe, e traze-me aquele cesto. Quero ver o que está dentro. Parte o jardineiro e da borda do canal puxa-o o cesto para si com a enxada que trazia na mão. Tira-o e fora-o e leva. Percebendo que já era dia, cessa Sherazade de falar nesse instante, continuando na noite seguinte. Ah, irmãs maldosas e invejosas da sultana, que tramam a todo momento pela sua perdição. E fizeram uma maldade imensa e terrível de sumir com seu filho, seu sobrinho, que jogaram num cesto, mas que felizmente foi achado pelo oficial dos jardins do sultão. E o que será que acontecerá agora? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.